Olá pessoal, começando mais um Fabcast, nosso programa de número 2 aqui. O programa que teve aí sua inauguração na semana passada com o escrivão de polícia, foi um papo muito bacana, muitas curiosidades e hoje eu acredito que também não será diferente. Mas antes de mais nada a gente tem que falar daquelas pessoas que fazem aqui o nosso Fabcast acontecer, que são os nossos patrocinadores, né? Eu vou falar aqui do 360 Concursos, para você que vai fazer o exame da OAB ou quer prestar concursos públicos, fique atento aí, 360concursos.com.br, acessa lá, tem curso da OAB, primeira fase, que tá no forno lá, o pessoal que já tá fazendo esse curso para a próxima prova, que acontece acho que daqui uns 30 dias, se eu não me engano, para você que ainda não correu atrás, ainda dá tempo, tem 30 dias aí para fazer o seu intensivão lá, o seu curso regular e passar aí de primeira no seu exame de ordem. Também vou falar aqui da DroneX com soluções aéreas e fotografias e também vou falar do Vestibular Fab, que já está com inscrições abertas para matrículas antecipadas. Para você que fizer com matrícula antecipada, tem 50%, até 50% de desconto nas mensalidades durante todo o curso, então não perca a oportunidade. vestibularfab.com.br. Antes de anunciar aqui o nosso entrevistado de hoje, eu vou falar aqui, eu vou mandar um boa noite aqui pro Bruno D'Angelo, ele que é aluno de ADM aqui da FAB, de administração. Ele também vive aí no mundo da música, que é o tema que a gente vai tratar hoje. Ele que vem de uma família de músicos, trabalha bastante tempo aí nesse meio. E vai conseguir contribuir bastante aqui com esse papo, porque a ideia também do Fabcast, gente, é a gente trazer alunos aqui para bater papo, né? Até porque é a voz universitária. A gente quer levar tudo o que acontece no mundo do público-alvo aí, do mundo do universitário. A gente vai estar levando informações, curiosidades, bater papo aqui com muita gente interessante. Mandar uma boa noite aqui, Bruno D'Angelo, seja bem-vindo aí, obrigado por participar. Obrigado, Guilherme, boa noite todo mundo aí, valeu pela oportunidade, vai ser um prazer imenso aí bater temas, discutir temas, trazer novos convidados e conhecer um pouquinho mais da trajetória aí de cada um. É isso aí, o Bruno já separou uma listagem aí de gente para a gente estar trazendo aqui no nosso Fabcast. Então aqui, vou convidar aqui para bater esse papo hoje. Não sei se eu vou falar errado, a gente não teve roteiro aqui antes não, viu gente? A gente não fica roteirizando as coisas porque a gente quer exatamente levar isso, que é o bate-papo mesmo, uma coisa descontraída, o assunto vai rolando e a gente vai conseguindo conversar bastante. Não temos tempo para isso, aqui a gente não vai trabalhar com uma hora, a gente vai bater papo até a hora que achar que é necessário, até a hora que a gente conseguir extrair tudo que é possível aqui do nosso convidado. Eu vou chamar o Brian Bunevic ou Bunevic? Bunevic, Brian Alexander Bunevic. Alexander, da onde que é esse? Esse nome, ele é... Na época era da União Soviética, né? Então tá na província aí Rússia, mas é... mais certinho na Lituânia. Eu vi, acho que no seu perfil do Facebook você tem, né? Tá em outro idioma lá, né? Tá em russo lá. Tá em russo mesmo. Isso. Eu não saberia dizer. Né? Brian fala russo aí, se precisar. Você fala russo? Desenrola o russo. Da Yaga Vrtprovsky. Rapaz. Você entendeu aí, Yuri? Não? Coloca no você coloca na legenda. É que nem todo mundo, que não sabe inglês, né? Você fala assim, né? Don't speak English, né? Aí no russo é Я не говорю по-русски. Rapaz. Eu não falo russo, mas no caso da Ya, que seria eu falo russo. Da é um trava-língua terrível, né? Complicado, é complicado. É um idioma meio... Vou dizer, é um idioma complexo, porque não somente o idioma em si, a pronúncia, mas sim o alfabeto, né? O alfabeto. Totalmente diferente. O modelo de escrita não é o que a gente usa nesse modelo latino que a gente usa. Então já é mais complicado. Até porque deve ter umas 2 vogais e umas 400 consoantes, né? O russo, né? Dentro das províncias, por exemplo, Rússia, Polônia, Letônia, Lituânia, tem muitos dialetos que nem as pessoas que moram lá se entendem. Aqui a gente tem do Nordeste, do Sul, sim. Tem alguns trejeitos, algumas coisas dentro da língua, mas lá é complicado mesmo, a pessoa não se entende. Entender. Não, é outro idioma, o dialeto vira outro idioma. Rapaz, cara. Mas você tem ainda uma aproximação forte com a cultura de lá? Então, não tão forte, devido a meus avós terem vindo pra cá, mas meu tio-avô, que voltou pra lá pra fazer faculdade, pra estudar, mas... O que eu conheço, o que eu tive contato, é justamente com a parte do idioma, algumas culturas, principalmente a parte musical, com instrumentos como acordeon e outros dentro da cultura russa ou nórdica, né?
E algumas curiosidades dentro dessa cultura. Por exemplo, vestimentas, comidas também, né? Lá eles gostam muito de batata, é uma coisa incrível. Batata? Eu falo que é álcool, batata e carne, né? Que é uma coisa... Álcool eles gostam bastante lá, uma vodquinha que congela, né, no frio de lá. Se gostassem de uma cerveja, iam precisar aquecer, né? Você já teve na Rússia? Não. Na Rússia não. E é um país que tem grandes músicos, né? A música clássica, principalmente, é muito forte lá, né? Visando a minha área violonística, né? Temos Tatiana Ryskova, que eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente. Nós temos Anton Baranov. São violonistas, violonistas que já participaram de competições e chegaram a posicionamentos como primeiro, segundo lugar mundial, né? Então a Rússia, ela exporta instrumentistas de alto nível, isso é fato. Sim. Legal, bacana. País das mulheres bonitas, né, a Rússia, né? Sim, tem, né? Tem uns traços, né? Uns traços muito bonitos. Fizeram 8 shows na Rússia já. Já? 8 shows? Rapaz. A cena musical de rock lá é boa? É muito forte. Muito forte. Nessa viagem eu estava na Europa com eles, fizemos uma turnê na Europa. Quando eu fui para a Rússia, como é um país mais difícil, assim, o acesso também, a primeira vez da banda lá no país, eu não pude ir, tive que ir uma cabeça a menos, né? Uma pessoa da equipe a menos. Mas foi muito bom mesmo. Legal, bacana. Uma cena legal do thrash metal. Legal. O Brian, gente, ele é violinista, ele é pedagogo e ele é regente aí do projeto que chama Orquestra Geek, né? Vamos lá. Orquestra Geek. Isso, Geek? Orquestra Geek. Eu falei Geek porque a terminologia mais utilizada. É que nem hoje, o né? Ariano Suassuna, eu falo como está escrito, né? Eu falo português. Exato. Exatamente, tá certo. Então, eu sou, só com uma correção, sou violonista, né? Que é de violão. Eu falei violinista, Isso. né? É isso, desculpa. Que os termos são violonista para violão, violinista para violino, violista para viola e violoncelista para violoncelo. São os termos aí certinho para cada um. Então, eu sou violonista, né? Minha formação técnica é em violão, mas eu atualmente estou como regente da Orquestra Geek. A orquestra que trabalha, o Bruno já foi nosso produtor, já trabalhou várias vezes com a gente, e é uma orquestra que trabalha sempre com trilhas sonoras de games, filmes, séries, trabalhando como vou dizer, agregar o jovem ao contexto erudito. Porque eu até falei isso numa aula, que a música popular e a música erudita, elas são um hiato e ao mesmo tempo estão muito próximas. Na verdade, o erudito ele é somente uma coisa que se tornou elitizada. E o popular é algo que está popularizado, ou seja, é mais acessível. Então, quando a gente une uma coisa a outra, a gente consegue ter um público maior, né? E trazer uma cultura, por exemplo, muita gente fala do funk, fala de outros movimentos, são movimentos culturais interessantes a serem estudados, a serem analisados. E o que acontece? Só que isso está mais popular. Você sai na rua, você ouve todo dia. Só que você não ouve Mozart, Bach, Beethoven. Justamente por isso a gente não tem, o jovem não tem esse contato direto, justamente porque não está inserido naquele mundo. Não tem acesso a esse tipo de música. Não tem. E outra, se ele vai, às vezes ele vai ter que fazer vai ter que batalhar um pouco para chegar em vou comprar um ingresso num concerto. Isso não vai acontecer. Mas assim... Hoje, é que a música erudita, no caso, hoje em dia, ela acaba não sendo vendável. Talvez que é por isso que não é questão de acesso. Porque se você quer, hoje, com a democratização da informação, principalmente com a internet, você tem essa facilidade de conseguir buscar isso. Mas, infelizmente, hoje são coisas que não são vendáveis. Né? Teoricamente, não vai tocar numa rádio, né? Não vai aparecer num programa de auditório de televisão. Não então, isso acaba também minimizando. É uma das coisas. O conceito comercial da música, né? A música comercial em si, ela é o que... O Brasil está totalmente vinculado ao comercial. Na parte musical, é totalmente voltado ao que vende. Até o próprio Claustrofobia é um estilo de banda, um estilo de heavy metal, que no Brasil também não é tão bem visto. Não é vendável, Exatamente. Então, as suas tribos ali, então, a orquestra em si, o grupo, a formação orquestral no Brasil não é vendável. Mas, quando você junta aquilo ali, você mescla a uma trilha sonora de um filme que é vendável, por exemplo, Vingadores, X-Men e outros filmes, games como The Last of Us, Shadow of the Colossus, que todo mundo jogou, ele vai lembrar, ele vai associar aquela melodia. Então isso vai fazer com que
o jovem vai pesquisar ali para ouvir a Desperte música, interesse. desperta de interesse, justamente Sim, por isso. sim. Então você está juntando uma coisa na outra. Você tem que facilitar a informação hoje, né? Sim. No caso de levar a música erudita, você vai ter que mostrar ela de outra forma, né? Porque se você pegar muitas vezes antigos compositores, né? Inclusive famosíssimos, Sim. mitos até inclusive, mas acaba não atraindo tanto quanto você redesenhar, né? De outra Sim. forma, essas músicas mais atuais. Pô, você pega The Last of Us, tem uma musicalidade ali. Sim, o Santiola ele fez uma trilha incrível. sonora incrível ali, uma construção maravilhosa. Ele foi diretamente pra PlayStation, acho que foi pra Sony que foi gravado, se não me engano. E é uma música incrível. A música toda feita num. Se eu não estou enganado, é um charango. Um instrumento que foi tocado aquele tema. O tema. Justamente com essa questão de você colocar, ou seja, trazer pro jovem um interesse, é a questão de colocar, por exemplo, tem várias séries ou reality shows, por exemplo, de culinária, que tem um Chef's Table, que ele tem a abertura dele é com o Inverno de Vivaldi. Então, ele tem essa, ou seja, você coloca em um programa que alguém assiste. Então, por exemplo, se você coloca aquela música e fala, nossa, de onde é essa música? Música legal, tudo mais. O cara às vezes nunca ouviu. Não sabe nem onde. Mas ele tá assistindo procurar. um programa. Aconteceu isso com a minha esposa, inclusive. Eu tô dando um exemplo que minha esposa assistia a Mariana tem que estar aqui também. Mariana Calil, aquarelista. Ela assistiu esse programa. Eu falei, nossa, que música bonita. Eu falei, o Inverno de Vivaldi. Ela falou, ou seja, ela assistiu o programa, ouviu a música, mas não sabia de quem era. Justamente porque a gente não tem esse... E como você falou, não é nenhum acesso, mas também não tem não é vendável, não tem esse conceito comercial. Mas isso foi passando durante muito tempo. Eu vou voltar um pouquinho no tempo. Eu tive a oportunidade, eu tenho uma relação muito estreita com música. Eu gosto muito, eu trabalhei em meio de comunicação, trabalhei em rádio. Mas em 93, 94, Bertioga iniciou um projeto, acho que foi na primeira gestão aqui, depois da emancipação de Bertioga. Até o antigo prefeito, o Mauro Landini, ele criou a Orquestra Didática de Bertioga, onde futuramente virou Projeto Guri. Sim. Ali eu acho que eu passei uns 5 anos da minha vida, praticamente quase todos os dias, onde você era uma orquestra, não era só de cordas, tinha também de sopros, né? Uma orquestra até mais completa nesse sentido. Chegamos a uma sinfônica aqui, uma filarmônica pelo menos, né? E era só composto só por jovens também. Então a gente ia lá, durante o dia fazia as aulas e depois tinham as junções, onde que eles davam as partituras, a gente estudava e depois fazia junto com a orquestra. E quanta molecada deixou de ficar na rua, e aprender alguma coisa, sendo que muitos, inclusive, hoje continuam na música. E isso eu tô falando de 94 para cá, a gente vai chegar quase 27 anos, 28 anos disso. Sim. E esse pessoal tá com esse ofício hoje, como até uma primeira renda, né? No caso, Sim, ainda rola aquele negócio, né? Se você é músico, ainda pergunta se você trabalha com alguma coisa, né? Músico e professor. Os dois que perguntam isso. Professor, e você é os dois. Eu sou os dois. Eu peguei se eu vou num hotel, por exemplo, coloca lá profissão. Músico. Um cartão de crédito, por gentileza, que já tem que garantir. Já tem que garantir o pagamento antes, antecipado. Então, porque não tem. Eu acho que justamente esses projetos musicais que ocorrem na prefeitura, hoje ainda eu sou professor aqui da Secretaria de Cultura já desde 2014, então já praticamente 8 anos aí nessa... Que é um projeto parecido com esse que você falou. Só que ali é mais voltado aos cursos separadamente. A gente não tem mais aquela construção dos cursos virarem um grupo maior. Sim. Provavelmente mais pra frente a gente possa vir a desenvolver isso, porque também tudo vai, aos poucos, a gente vai desenvolvendo. Mas é um modo do aluno, do jovem, conhecer uma outra profissão. Porque, por exemplo, faz 18 anos, aquela coisa, vou fazer faculdade. Fazer o quê? Fazer administração, fazer pedagogia, fazer direito. E a gente tem aqueles moldes pré-estruturados pela sociedade de faculdades. Vou fazer medicina, vou fazer... E muitas vezes ele vai falar assim, eu vou fazer música. Caraca, mas eu vou conseguir me manter na sociedade? Eu vou conseguir ter um salário? Não consegue. Eu falo que tem várias linhas da área musical que você pode trabalhar. Não somente ser um instrumentista. Você pode ser um pesquisador, você pode ser um coordenador de orquestra, você pode ser um regente, um transcribista, um produtor. Tem muitas linhas que você pode seguir. Só que também é outro assunto que não é tão divulgado. Por exemplo, você não tem Feira das Profissões. Cara, eu fui em 2 feiras das profissões assim e não tem muito de música.
Cara, tem engenharia, bastante, tem medicina, tem direito, tem vários. Mas música não tem. E eu fico triste que eu não sei se é também um descaso, às vezes até da ala musical, ir lá e fazer, não, vamos mostrar e tudo mais, às vezes... ou se é apenas o desinteresse das pessoas mesmo. Mas tem uma questão que é assim, né? Acho que a música ela é uma coisa que ela vai ter que vir com você. Vamos dar um exemplo. O Brian, ele é um garoto prodígio, na verdade. 23 anos de idade, com a bagagem que ele já tem, inclusive na área de regência, que requer muito estudo. Isso não é uma coisa para qualquer um, não. Você ser regente hoje em dia tem que conhecer praticamente todos os instrumentos, o que cada um faz, principalmente na parte de composição, arranjo. Então, na verdade, você há quantos anos você já está na música? Desde os 5 anos de idade, então... Desde os 5. Então, Cresceu, você não vai descobrir a música lá na frente. E diferente de muitas vezes você se apaixonar por ou ser um policial, ou ser um engenheiro, ou se descobrir, porque geralmente hoje a molecada, o jovem, eles chegam aos 20, 21, muitas vezes sem saber o que vai fazer, né? Verdade. E a Música música acaba vindo desde eu vou ser criança. baixista com 22 anos de idade. Bem... É difícil você chegar nessa quando eu conheci o conclusão, Brian, sem ao menos ter tocado um pouquinho, né? Pra realmente ver se você tem aquele dom introjetado em você, né? Então. É verdade, quando eu um conheci pouco o Brian, diferente. eu pedi umas 3 vezes pra ele mostrar o RG, pra ver se não era falsificado. Porque ele Não, já... tá te chamando de velho, viu? Porque ele já tava com a orquestra em formação, já tinha um histórico, como ele já explicou. E é uma coisa que até peço pra ele explicar sempre mais. O Brian, profissional, violonista, ele. Quais foram suas apresentações? Ele teve um repertório aí de apresentação em São Paulo, né? Sim, Teatro Municipal de São Paulo. Teatro Municipal. E tem um contato muito legal, já vou canetar aqui. Não sei o que acontece, mas eu sei, né? É a qualidade do Brian, o maestro João Carlos Martins. Poxa, olha. Apadrinhou o Brian, posso-se dizer. E é um apoiador dos projetos do Brian, tanto da orquestra quanto do Brian como músico profissional. Né? E você recebe uma chancela de um cara do gabarito dele. É uma autoridade na área da música no Brasil e até no mundo, porque tem referência a deu aula na Juilliard, por exemplo, que é uma das maiores universidades de música do mundo. Então, cara, eu como violonista, eu falo assim, eu estudei minha vida toda violão, eu nunca quis ser professor e nunca quis ser maestro. Eu tinha muita dificuldade na questão do violão. Por muitas vezes, nos primeiros anos, eu saí de uma escola a pedido dos professores, porque disseram pro meu pai que eu jamais seria um violonista. Porque eu não tinha, o que você acabou de falar, eu não tinha essa veia musical. Então, eu comecei a questionar muito essa fala, porque é totalmente equivocada. Eu, por exemplo, eu era o cara com mais dificuldade, me formei como um dos melhores violonistas. Quando eu entrei no Teatro Municipal, passei para fazer um curso de especialização em violão erudito e música de câmara. Até mandar um abraço para o meu professor Jorge Salim, maestro que foi professor da Unesp e maestro do Teatro Municipal na Orquestra de Câmara. E lá eu comecei a ver uma outra visão, uma visão mais ampla da área violonística também e da área da violão e orquestra. Nesse quesito, aí eu comecei a evoluir, que eu falo assim, eu já tinha uma bagagem violonística e tudo mais, só que quando a gente entra num âmbito onde é a elite da área musical, você vai falar da música erudita, a elite da música erudita em São Paulo é o Teatro Municipal, a Escola Municipal de Música. Então aí você começa a ter uma outra visão, mas não está ligado totalmente a um dom, a uma predisposição, isso está ligado à dedicação. Isso pode ser em qualquer profissão. Por exemplo, você vai fazer engenharia. Cara, como é que você vai fazer engenharia se na escola você tirava 5 em matemática? Cara, você tem que se dedicar, não adianta. Ninguém nasce, né? Não existe. Existe, que eu sempre falo, facilidades. A gente tem facilidade numa matéria, isso é óbvio. Dentro da escola você vai ver isso. Então a gente tem facilidades numa área. Por isso que a gente normalmente segue por tem 3 linhas que a gente segue, que é humanas, exatas e biológicas, né? Você se sente mais confortável. Exatamente. Você vai seguindo por uma coisa que você... No meu caso, eu falei assim, eu sempre me senti muito bem na parte de exatas. Nunca de humanas. Nunca fui muito bom em humanas. Mas o máximo história que eu tinha uma boa memória, guardava muito data, essas coisas. Em história até ia bem. Mas em humanas. Eu gostava muito de exatas, acabei fazendo música. Estudei transcrição, ou seja, sou copista, uma profissão quase extinta. Uma profissão extinta, né? Copista. Você faz pela internet também. Isso, né? as partituras é o seguinte,
a partitura o copista é o cara que ouve o som e escreve a partitura. Para edição musical, grades de orquestra, arranjos para registro musical. E é uma profissão quase extinta. Eu conheço poucos copistas aqui em São Paulo, inclusive, Eu nunca porque conheci, não. Eu não sei você. porque justamente é uma profissão que ninguém se dedica há tantos anos, é que nem um cara que vai fazer tradução simultânea. Então é uma dedicação fantástica. E isso eu juntei com a orquestra, porque, por exemplo, eu trabalhei até o meu primeiro registro em carteira, estava como monitor de orquestra. O monitor de orquestra é o que fica no bastidor ali, fazendo os arranjos, às vezes ensaiando a orquestra, e o maestro titular é o que vai subir no palco no dia. Na verdade, você fez todo o trabalho, maestro. E quando eu fundei a orquestra... quase o hold, né? Exatamente, é quase o holding, exatamente. E quando eu fundei a orquestra em 2015, eu queria mudar isso. Eu falei, não, eu vou fazer as partituras, isso já é o meu trabalho. Eu faço partituras, arranjo, ensaio a orquestra, dou aulas para os alunos em... tô com uma dificuldade em leitura, eu também sou o professor ali. Porque ser maestro não é só você ser um chefe naquele momento. Estou conduzindo uma orquestra. Você é um pai, você é um psicólogo, você é um amigo. Então tem muitas atribuições. Muito uma liderança ali, Isso. né? Tem muito a ver com a liderança total. Exatamente. Que não envolve só a parte da música, né? Claro. Envolve... E o João Carlos Martins, Muito maestro incrível na área musical, ele também era um pianista, exímio pianista, né? Foi um dos... se eu estou enganado, eu acho que foi o único a gravar. Ele foi reconhecido por gravar toda a obra de Bach. Fez um concerto no Carnegie Hall com toda a obra de Bach. Então é uma coisa incrível, um respeito que eu tenho absurdo. E ele, não sei o que ele viu na orquestra de tão especial que eu achei. E hoje a gente faz parte de um projeto que é pelo Banco do Brasil, a Fiesp, e pelo intermédio do João Carlos Martins, que é o Orquestrando Brasil. Então a gente faz parte desse projeto que incentiva com estrutura, com essa questão de divulgação, orquestras. E inteiro, hoje a nossa orquestra é a orquestra que, reconhecida pelo Orquestrando Brasil, representa a Baixada Santista inteira. Aí, que legal. Mas assim, o que dá a entender, o que ele viu de diferente, talvez seja isso, Sim. o diferente. Porque pra fazer igual todo mundo faz. Sim. Né? Eu costumo falar muito que pra você ser mediano, para você é só fazer o básico. Né? É só fazer o básico, Sim. fazer o que os outros fazem. Você realmente sair de uma zona de conforto, onde que você vai ter que produzir um trabalho, teoricamente, praticamente do zero, onde você vai pegar temas, né, totalmente ligados aos jovens, que é o teu público-alvo, e transcrever aquilo de uma outra forma, de uma leitura diferente, para tentar buscar esse público, levar a música erudita, principalmente, que ela está muito longe do jovem atual. É isso, né? Você conseguiu buscar exatamente o diferencial, sair de uma zona de conforto e levar essa informação musical de uma forma diferente, né? É isso. Eu acho que, inclusive é um pouco da conversa de início que a gente estava falando, é um grande diferencial esse de resgatar essas músicas de videogame, de games, de séries, que mexe com um jovem que talvez não teve o acesso a esse tipo de música, né, por falta de oportunidade, porque vendo bem numa sociedade, numa comunidade, a criança tem o acesso ali de imediato, né, de imediato, que é o funk, o rap, as músicas tradicionais populares. Sim. E como a gente estava falando inicialmente, que até ia falar isso, você acaba conquistando essa criança, mostrando um novo mundo para ele, né? E levando isso para as outras crianças em festivais, como participou de games e que tem, passou 40 mil crianças em 4 dias num festival desse. No Foi um meio pouquinho da mais, periferia, foi 60 mil. 60 mil. 60 mil. No meio da comunidade na Praia Grande. Ou seja, teve tudo. Teve youtuber, teve a gente tava junto, né, que fala. A gente tava junto com o cosplay, né? já tava indo na banda. O cara que gosta de rock é assim, ó. Aí já vi, é verdade, foi a banda. Cosplay tem crescido demais. E aí no final, apresentação, só para concluir, a apresentação da orquestra e passando com LED atrás, passando as imagens dos jogos, etc. Hoje eles estão começando né, quando voltar os eventos, o pessoal uniformizado não, com os temas. Isso. Isso é outra realidade, né? Acaba inserindo... Demais. O que acontece nesses eventos, por exemplo, lá a gente tava junto com o Castro Brothers, que é um canal
bem legal, tem até o UTC, né, que é o Ultimate sensacional, Trocadilho. muito Então, legal, a gente tava muito lá, tava o Marcos Castro, tava com o camarim com a gente lá também. Então, Aquele Muriçoca que tem o uns Muca 10 Muriçoca também, e os milhões. irmãos Piologo, que é só a galera doida no negócio. E o legal é que traz uma turma que gosta de uma coisa mais animada, porque, não sei se vocês já foram num concerto, assistir uma ópera. Já foi, já. Cara, não, eu trabalho com música erudita, mas uma ópera de 2 horas... É igual balé. Uma vez eu fui ver um negócio de balé com uma ex-namorada minha. 4 horas as criancinhas lá na pontinha. Então, cara, chega uma hora que, tipo assim, tem que ter... hoje em dia, as pessoas elas gostam de uma coisa muito rápida. Dinâmica, nova. O consumo da informação exatamente. É então, hoje. tudo novo. Passou uma semana, já é velho. Então, tipo assim, tem que ser um show hoje em dia, um show de 3 horas. Cara, nem filme do Vingadores, o cara... minha esposa foi assistir Star Wars comigo, dormiu no metade do filme. Sim, então, porque a coisa é longa. Então, tipo assim, estamos numa época que 5 segundos de anúncio do YouTube é uma eternidade. É uma eternidade. Então, por exemplo, você colocar lá uma apresentação de um concerto de músicas. Imagina o concerto de Brahms, que é um negócio lento durante 2 horas. Cara, metade da plateia tá dormindo, bicho. Tá dormindo. Entendeu? Por isso que eu falo, uma coisa que eu prezo muito é a construção do roteiro da apresentação também. Tem um impacto musical no início. Trazer algumas músicas, algum tá condensado, depois um outro impacto no meio do show e finalizar de uma forma épica. Entendeu? Então... Aquele gostinho, quero mais. Quero outro, mas isso tem que durar 1 hora, 1h10 de show. Porque se fica 2, fica maçante. Eu concordo plenamente, porque isso vai muito de encontro ao jovem atual, né? Sim. A gente falou com relação a essa questão do consumo hoje muito rápido, né? Não só o consumo de um vídeo, de coisa. A informação hoje ela é consumida de uma forma extremamente rápida, inclusive até perigosa, se você for analisar a forma hoje como as pessoas consomem. Elas querem mais, então elas querem muito conteúdo, mas elas querem muita informação e pouco conteúdo, né? Na verdade, essa é um pouco. E essa questão de você trabalhar, isso vai de encontro até um pouco, porque, como você falou também, é pedagogo, né? O que isso pode também te ajudar nessa questão do ensinar, em tentar entender agora essa molecada atual e conseguir levar isso que você falou. Poxa, eu não vou fazer um negócio de 2 horas, que vai dar um trabalhão terrível para você conseguir produzir tudo isso, para a pessoa dormir no meio do show. Né? Então, como que a pedagogia tem ajudado bastante você nisso? Em 2018, eu publiquei um artigo na revista Siciliano, fui defendendo o COBRIC, Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, e foi sobre contextualização, usar música na contextualização de matérias do currículo. Normalmente, a gente tem em 1 hora de aula, a gente tem a absorção de 15 minutos de conteúdo, e depois a gente vai condensando aquele conteúdo para desenvolver. Se eu der 1 hora de conteúdo, cara, aquele aluno não vai captar aquela 1 hora de conteúdo. Então, por exemplo, usar a música na contextualização, usar a música para trabalhar essa forma didática, é onde eu vou passar uma matéria. Eu estou explicando para o aluno sobre respiração, sobre tempo. Então, por exemplo, eu tô lá dentro de uma orquestra, porque a gente sabe disso. Aquela contagem, 1, 2, isso aqui não precisa ser feito assim. Você trabalha com uma criança, respiração, né? Com um jovem que está estudando lá. Ele vai trabalhar. Calma. Vai dar uma amenizada também em alguns transtornos como ansiedade. Então primeiro ele vai começar a se acalmar, respirar, porque a sua respiração e o seu pulso cardíaco tem que estar vinculado ao que ele vai tocar. Então, aquilo vai desenvolvendo todo um controle. Eu falo que é quase uma meditação. Então, alguns conceitos... Por exemplo, que nem eu falei, que nem eu cito às vezes Piaget e outros pesquisadores dessa área, a gente está falando assim... Você falou, até no começo da conversa, falou assim, a pessoa já nasce com uma veia musical. Cara, é assim... Eu tô numa sociedade onde ninguém fala, certo? Isso é comprovado cientificamente. A pessoa nasceu naquela sociedade. Ela vai falar? Vai desenvolver outros métodos. Exatamente, ela não vai. Se comunicar, né? Se não tem comunicação verbal, ela não vai. Então, por exemplo, se o aluno ali, desde criança, ele é inserido a divisão rítmica, ou seja, saber o tempo, desenvolve o pulso,
Isso, desde criança, você consegue saber se a pessoa tem alguns problemas cardíacos também, como arritmia e outras coisas mais. Usando a música, você consegue trabalhar, tirar um pouco desse transtorno de ansiedade, que a pessoa quer muita pressa, muita coisa, e ela começa a pensar em concentrar, em perceber o som, em ouvir, que isso também a gente conhece como apreciação musical. Muito difícil hoje as crianças, os Não jovens tem. concentração, né? Então, se você, da mesma forma como eu falei, se você tem ali uma sociedade onde ninguém fala, você não vai ter uma comunicação. Uma sociedade onde as crianças, desde pequena ali, não têm acesso à música, ela nunca vai se interessar por isso. Nunca. Porque ela não tem aquela... E dentro da orquestra, o conceito pedagógico dentro da orquestra é justamente esse. A maioria dos músicos da orquestra não eram músicos já de carreira. Porque normalmente numa orquestra a gente faz o seguinte: montou a orquestra. Abre seletiva, né? Ou abre um concurso para entrar na orquestra. A minha eu peguei o seguinte: eu peguei vários alunos que tinham nem conhecimento quase algum de violão ou de violino e começamos a trabalhar. Que é outra linha que eu gosto de seguir, que é o seguinte: você quer um bom profissional? Tem que construir ele. Então, hoje tu ainda tá aqui assistindo. O Alan é um dos meus alunos prodígios, assim, que eu acho um rapaz fantástico. Se dedica horas de estudo por dia. Isso é uma raridade. Claro que ele é uma exceção dentro de um contexto geral do estudo. Mas, por exemplo, em apenas 5 anos, hoje ele é um concertista executando peças de alta execução, como Agustin Barrios. Participou de alguma coisa? Participou ele ficou em 6º lugar no concurso internacional de violão clássico pelo Souza Lima. Caramba! Entendeu? Então, representando o nosso país já aí nessa brincadeira. Então, essa questão de você trabalhar conceitos de respiração, meditação, concentração, estudo, roteiro de estudo, faz com que o trabalho evolua. Dentro de uma orquestra padrão, eu já convivi nisso, a pressão que você sofre dentro de uma orquestra é muito grande. Quando a gente está falando de uma orquestra profissional que trabalha diretamente com isso, você tem um salário. Então, quanto ganha um músico de orquestra? Cara, não é muito. Eu vou te falar assim, vamos lá. Solista. Chega a uns 4, 5 mil por mês. Músicos de primeira, segunda e terceira cadeira, 2.000, 2.500, 3.000 no máximo. Os músicos de acompanhamento, que são quarta cadeira e tudo mais, 1.000, auxílio, às vezes auxílio. Então, tudo define o seu cargo também na orquestra. Mas ele tem vínculo trabalhista, carteira assinada ou são contrato freelancer? Algumas orquestras têm. Depende da orquestra. Depende da orquestra. Isso. Por exemplo. Dá um exemplo de uma de São Paulo. A USESP é concurso público. Tem que ser. A USESP é mediante concurso público. Municipais é todo concurso público. Orquestras, por exemplo, privadas já são contrato. Você tem um contrato de período. Contrato. Entendeu? E até porque, assim, você acaba também não sendo exclusivo somente da orquestra, né? Você vai ganhar. Exatamente. Você vai ganhar um dinheiro lá fazendo o trabalho com eles, de acordo com a Uma agenda, certa mas você tem abertura para trabalhar em diversas. E normalmente, áreas. solistas não são contratados. Eles têm, não são tipo carteira assinada, são fixos. Eles são chamados para um concerto específico. É mais barato para a orquestra e também é melhor para o solista, em alguns pontos também. Que, por exemplo, vamos fazer o concerto de Aranjuez, concerto de Joaquim Rodrigo, né, que é para violão e orquestra. Beleza, o cara vai tocar o concerto todo. Uns 5.000, 4.000 e pouco para fazer só aquele show, aquele evento. Então é o cachê do músico naquele evento. Só que também, pro violonista chegar a executar um concerto desse, ter o nível para executar isso, cara, foi 12 anos da vida dele brincando ali. Entendeu? Tranquilamente, muito tempo e dinheiro ali empregado. Exatamente. Né? As pessoas falam assim, nossa, mas ganha muito bem. Não é bem assim, né? A gente trabalha muito, estuda muito. Por exemplo, vamos fazer um cálculo básico aqui. Você tem lá 10 anos de conservatório, 9, 10 anos de conservatório. Se formou em violão erudito. Beleza. Aí você vai fazer uma especialização, obviamente, na área de violão. Eu fiz em música antiga. Música antiga e música de câmara. Aí ele vai fazer interpretação. No pós-graduação, um mestrado. Normalmente, solistas de orquestra têm mestrado. A grande maioria. A grande maioria dos solistas, por exemplo, os que eu citei, inclusive, da Rússia, Anton Baranov, Tatiana Ryskova, todos eles são mestres. Então, é muito normal que, nessa área musical, os que se destacam também se destacam academicamente. É porque a música não é só você chegar e tocar, né? Você tem que ser um estudioso da música, com certeza. Né? Conhecer a amplitude da música e não somente só o seu instrumento, no caso, né?
tem algumas divergências nisso. Por exemplo, é bom você ser um estudioso da música, você entender o que você tá fazendo? É ótimo. Mas também você não pode ser muito musicólogo, que a gente fala. Porque você fala muito... Não, o cara fala muito, entende muito a musicologia. Tudo bem. Só que na hora de... crítico, né? Exatamente. Rubens Oswaldo Filho, né? Então... E ainda nessa linha tem o lance da execução também, exatamente. Né, eu vejo que tem músicos muito técnicos, às vezes você vai ver que o cara toca perfeito, toca muito. Só que falta técnico. o feeling. O que a gente brinca feeling, que assim, feeling, né? as notas estavam todas ali. Meio pessoal ali no toque ali, né? Um negócio diferenciado. Não, justamente. Que eu acho Por que exemplo, também essa pessoa acaba desenvolvendo com o tempo. Eu conheço alguns músicos que eram muito técnicos, né? Falava, caramba, legal, bacana. Sola pra caramba, mas isso hoje em dia já... né? Isso é muito de músico de estúdio. Então. Então, músico de estúdio é muito assim. De banda. Não, mas a questão é a seguinte. Isso é legal. Por exemplo, legal. você vai num show. Mas tem gente que nunca fez uma faculdade, desculpa te cortar, Bra. Nunca fez uma faculdade, nunca estudou quase nada de música e faz uma música maravilhosa que estoura. Exatamente. E que ninguém nunca teve o dom de fazer. Sim. Né? Por exemplo, você vai num show, vocês vão num show pra ver o cara lendo a partitura ou tocando e fazendo uma performance? É diferente. Então, é a mesma coisa. Eu acho assim. A emoção da coisa. Né? Uma das coisas que é legal na orquestra, o único que não pode ali, que nunca você vai ver uma partitura na frente dele é o solista. Porque o solista vai lá de cola e vai interpretar a música, ele é intérprete. Então, ou seja, ele tem que estar com aquele texto decorado. Então isso é muito importante. Aí você fala assim, ele precisa... Não, eu conheci muitos músicos. Tem um aqui em Bertioga, por exemplo, o Valtinho. Walter Lopes. Ele é um violonista, 7 cordas muito incrível. Bom. Incrível. Eu tive a honra de fazer a partitura, uma transcrição pra ele da música dele Consciência, que foi escrita no Novas 4, do Yamandu Costa e do Fábio Zanon. Eu que fiz a partitura. E é uma composição extremamente complexa. Eu posso dizer, sem demagogia nenhuma, que tá totalmente ligada ali, pode ter uma referência a Barrios, tá pau a pau com Barrios, com outros compositores como o Villa Lobos. É uma composição muito incrível. E é o seguinte, deu muito trabalho pra fazer, inclusive. Então, por exemplo, só que... Pergunta se chama essa... Consciência é o nome da música. Tem até no Facebook dele, no YouTube Facebook também. Dele? E o legal é o seguinte, não tem... Ele não sabe ler uma nota na partitura. Ele deixou de ser um bom músico? Não. Fez o negócio. Ele só não vai... Tá bom, não vai dar aula, não vai, mas ele não tá preocupado com isso. Então, por exemplo, ele não deixou de ser um bom músico, não deixou de tocar bem, porque qualidade não quer dizer histórico acadêmico. Sim. Tem muita gente que sai da faculdade que, pelo amor de Deus... E tem gente que tem um dom, né? Tem gente então, que realmente nasceu com o espírito da coisa. Nasceu com o espírito, ele conseguiu aliar uma boa execução com uma excelente performance, né? As pessoas gostam, você vai no show, você quer ver performance, né? Você quer ver uma coisa realmente diferente, né? O show, ele tem que trazer isso. Se você muitas vezes vai lá assistir um show de rock com os caras parados lá na frente, não tem a menor graça, né? Verdade. Você vê que o cara andando, correndo tem que pelo passar palco. essa emoção é importante. Eu acho que tudo isso aí vincula a emoção do palco, o que você pode transmitir, porque se você também tá tenso, o público vai estar tenso. Se você tá feliz e relaxado, a plateia vai estar relaxada. A gente sempre falava isso, cara, sobe no palco, sobe sorrindo, sobe feliz. Você vai transmitir isso pro público. Sim. Agora você sobe de cara fechada, com a cara emburrada assim, não tem graça. Eu já passei por vários festivais aí com bandas e às vezes você vê uma banda muito técnica e quando você vê outra banda tocando depois que não tem muita técnica, não sabe tocar bem, o baterista é mais limitado, o baixista, o vocal não tem uma voz tão boa e acaba sendo mais emocionante esse show. Claro. Cantar é diferente de encantar, né? Sim, são duas coisas totalmente diferentes. Isso é uma coisa que é real, né? E as pessoas, talvez hoje a música brasileira, principalmente, acaba buscando um pouco disso, né? Sim, eles querem, né, performance, aquilo que vende. A gente estava conversando um pouco sobre isso. Acho que até um bom momento até pra gente falar um pouco do cenário musical, né? Hoje, o cenário musical... Eu vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que tem 40 anos e eu sou extremamente saudosista. Eu só ouço... Se você pegar meu Spotify... A mais nova deve ser de 2000, assim, sabe? Eu, particularmente, eu não tenho tanto apreço com as músicas atuais, porque
eu vejo que é assim um empobrecimento musical no sentido da composição, no sentido das letras. Hoje você vê uma coisa... não que precisa também ser super produzido, né? Antigamente não se fazia coisas extremamente produzidas, mas eram muito bem feitas, né? Sim. Começo, meio e fim. Hoje você procura ter refrões... aqueles refrões que são bem chicletinhos, Sim. né? 3, 4 acordes no máximo. Como que você vê isso hoje, cara? Cara, agora sendo polêmico, né? Caramba, a gente... Agora vai ficar polêmico. Essa é essa a porra. parte boa. Eu acho assim, Olha o corte. é complicado você... vamos citar vários compositores. Uma vez um aluno me perguntou, falou assim, professor, violão erudito não é tudo isso não, porque o toquinho mesmo era do erudito e virou popular porque ele achou melhor. Eu falei, negativo. Cara, o que manda no cenário musical no país são as gravadoras. As gravadoras têm uma ideia, o produtor tem uma ideia, e aquilo vai ser o que vai ser. Então, por exemplo, você manda uma música pra uma gravadora, ela acha, nossa, legal, muito bom. Ela vai mudar tudo. Vai mudar tudo. O seu fonograma, ele vai mudar tudo. A não ser que seja uma música instrumental, tá? Mas se for música cantada, ela vai ser mudada praticamente toda. Então, é justamente aí que tá o problema. Então, eles estão visando sempre, o que a gente falou, o dinheiro. Então, por exemplo, eu faço uma composição, só que essa composição, pra gravadora, fala assim, eu vou comprar a ideia, só que... É aí que tá o problema. Só que... E outra... Essa também... música de 4 minutos vai virar 2. E outra, vai cantar uma vez. O músico independente, ele não tá... Ele, por exemplo... Isso ele quando vai... não muda o vocalista da banda, né? Não, eles mudam O tudo. back vocal vira o vocal, você não, vai pra... Cara, roupa, o que vocês vão vestir, como vocês vão falar, tudo isso aí, depende de um contrato. E outra coisa, este fonograma, quando você tá numa gravadora, o fonograma é da gravadora. Então, por exemplo, você vai poder gravar em outro lugar, ou se alguém, por exemplo, eu, como compositor, autorizo minha música a ser passada numa vinheta de um programa, certo? Posso? Posso. Só que a gravadora vai falar um monte pra você. Sim. Só que você pode, por lei você pode. Mas aí que tá. Então ela domina esse cenário. A partir do momento que ela domina esse cenário, tudo que tá comercial vai ser o que ela vai moldar. Vai moldar pelo que tá Chegar através dela. em alta. Ela não vai moldar pelo seu gosto. Então o empobrecimento musical, ele vem aí. Ele vem do que está sendo consumido. A gente consome coisas de qualidade ou coisas mais baratas? O que a gente vê hoje? A gente vê preço ou a gente vê qualidade? Cara, principalmente com a situação econômica, a gente não consegue nem ver preço. Então, por exemplo, você vai... Não é verdade? Então, aí é o seguinte, você vai logo pro mais barato. Então, tipo assim, qual que é o custo-benefício melhor? Então, é justamente isso. Então, se aquela música, a gravadora gastou, sei lá, 6 mil reais pra gravar aquela música, e ela vai virar 100 mil, pô, é legal. Tendo qualidade ou não. Se aquela música tem qualidade pra caramba e ela gastou 6 mil e vai ganhar 7, não é legal. Não Não é é legal. É Mas simples tem assim. uma questão que é muito importante a gente colocar aqui na roda, porque é o seguinte, a internet, ela facilitou muito também algumas questões. Aliás, eu trabalhei muitos anos também com estúdio, eu tive produtora, gravei diversas bandas. E o que eu tenho... Antes a gente realmente pensava muito nessa questão da superprodução, né? Como você tem uma infinidade de pistas pra gravar, Sim. muitas vezes a banda tinha 4 carinhas, parecia que tinha uma orquestra junto Sim. depois. Colocou o reverb e já viu. Mas e na execução? Na hora que aquele cara vai levar pra cima do palco, vai parecer aquilo? É difícil, Né? isso daí é Difícil. um questionamento... Sim. Na verdade, com talvez as bandas grandes contratam músicos, né? Pra, Sim, muitas vezes com tem músico certeza. que nem aparece, fica lá escondidinho atrás de um palco lá, ou sem iluminação nenhuma, mas ele tá lá fazendo uma cama lá para um determinado momento. Mas hoje, as pessoas, a internet, ela tem facilitado isso e buscado um pouco mais a questão orgânica das coisas. Sim. Né? Saindo um pouco dessa questão super produzida. Eu vou dar um exemplo, não é bem uma analogia, mas eu vou dar um exemplo. Eu estava conversando com o Yuri esses dias. Tem um cara que dá uma receita na internet lá chamada Seu Pimenta. O cara é engraçadíssimo, Muito fazendo ali, mostrando lá como fazer um bife à milanesa, assim, mas Eu gosto das redublagens dele. ele tira uma onda e ele faz toda a gravação dele com o celularzinho
só com o celularzinho na mão e fazendo toda a receita e falando um monte de besteira. E é muito legal. E ele começou a crescer, atingiu 1 milhão de inscritos no canal. Aí começou a crescer, as empresas de mídia começaram a crescer o olho em cima do cara. Quando foi ver, começaram a produzir Os vídeos dele. os vídeos dele. Ficou uma porcaria. Ficou. Perdeu a graça. Ó, Tanto que ele começou a voltar pro método normal, com o celularzinho dele, porque ele viu que muita gente já estava começando a criticar, porque preferia daquele formato, que é onde que eu tô falando. Você A faz um questão sucesso, ou seja, você fez um sucesso com aquilo, continua naquilo. Continua naquilo. Aconteceu muitas situações que eu já vi na televisão. Sabe aqueles prêmios tipo Eliano, que a pessoa ganha uma bolsa de estudos, não sei aonde, de música e tudo mais. Tinha um rapaz, eu não lembro se era Charles Galvão, não lembro que era. O moleque era. Acho que era acordeonista, se não me engano. E ele ganhou uma bolsa de estudos. Quando ele voltou, ele tava técnico. Acabou. Perdeu a graça do cara. Mataram toda aquela regionalidade. Eu falo isso muito pros meus alunos. A gente. Santo de casa não faz milagre, né? Então a gente vê muito conteúdo sem aquela produção cinematográfica, né? Não é um programa da manhã da Globo pra fazer de receita, entendeu? Mas o que acontece? Ele tem qualidade. O que é qualidade? É o conteúdo original. Ele não tá fazendo a mesma coisa. Então, por exemplo, o que chamou a atenção? Um conteúdo que ninguém fez. Sim. Ele fez um conteúdo que é ele que tá fazendo. Então, e chamou a atenção pela originalidade, às vezes, o ar cômico aí da receita, porque é uma receita de qualquer forma, mas é um ar cômico. Ele, por exemplo, fazendo redublagens de anime e tudo mais. Só que as pessoas às vezes acham que pra você fazer sucesso, precisa de uma produção, extrema produção. Cara, a gente fez o videoclipe do Mortal Kombat gravando um show, sincando com uma música. Foi o vídeo mais visualizado do... Não. E que ficou muito legal. Eu assisti e ficou muito legal. Ficou Curti demais. Então, foi assim, o vídeo foi bem feito, o imigrante, inclusive, que fez a filmagem ficou muito legal. Só que é um vídeo do show, não é um videoclipe extremamente produzido. Não foi feito pra aquilo. Daquela apresentação era o público, não era o público. O vídeo, né, em si. E acabou sendo um negócio legal, porque a gente tem ali naquele vídeo a emoção que você tá no palco. Agora, tem vídeos nossos da orquestra que a gente fez produzidos com chroma, tudo mais. Cara, não deu tanto resultado. Tanta visualização. Por quê? Porque não tem o orgânico, justamente o que você falou. Então, por exemplo, as pessoas querem a emoção, elas querem a originalidade, entendeu? E querem um conteúdo diferenciado. Porque, por exemplo, se eu quero assistir a mesma coisa, eu vou no domingo e assisto Faustão. Justamente isso. Exatamente. Então ele quer... o cara que consome o conteúdo da internet, ele quer consumir algo diferente. Algo que não tem na TV aberta. Talvez mais específico, mais né? específico, justamente. A pessoa busca aquilo que ela quer. Antigamente, a gente assistia aquilo que tinha oportunidade de assistir na TV, no horário. Você não tem Às vezes acesso. eu lembro que eu ficava esperando vir aquele dia que tinha uma vez por mês um programa que eu queria ver sobre algo específico. E hoje em dia você tem um canal específico disso. E músicos também, né? Tem essa parte da produção que o Brian falou, da produtora produzir, tentar arrumar música, tirar artista, mudar repertório e tudo mais das bandas. Mas também tem a internet que trouxe a facilidade do cara gravar um áudio em casa. Isso. Na frente do computador. Só tem problemas aí, né? Por exemplo... Não, tem vários, né? A maioria do YouTube, na parte musical, é cover, certo? Sim. Cara, isso é o maior... Mais uma polêmica aí que sempre eu falo. O YouTube tem algoritmo pra você consumir tudo que você quer. Eles têm algoritmo pra tudo. Você consome uma porcaria de conteúdo lá que você não quer consumir, porque você fez uma pesquisa lá sobre ovo cozido. Vixe. Vai aparecer o remate. E eles não conseguem fazer um algoritmo que permita que o vídeo fique no ar, ou que o vídeo seja monetizado só uma porcentagem. Por exemplo, problemas de fazer cover, que nem a orquestra, a gente faz muitos vídeos cover. Poderia ganhar uma porcentagem em direção. Não tem Dividir. Então, nossos vídeos, a maioria deles não monetizam. Por quê? Cai o canal. Não, nem por isso. É o seguinte, a gente tá... Nenhum áudio foi copiado. Foi um áudio produzido pra gente, só que a música é de outra pessoa. O que acontece? Aí, ou a gente no meio do... A gente tem um programa que é o Papo de Estúdio. No meio do programa, coloca um trechinho de uma música. Toda a monetização de um vídeo de 20 minutos... Já era. Vai pra aquela outra pessoa. Desculpa, mas vamos lá. Se eu tenho um vídeo de 1 hora e 1% do vídeo tem a música de alguém, cara, 1% do meu vídeo tem que ir pra aquela pessoa. Óbvio, tudo bem. Mas caraca, mano, o meu conteúdo todo?
Então, é isso que é o grande problema. Na verdade, isso é uma mecânica, do é, algoritmo, porque exatamente. não tem um peão ali atrás vendo vídeo por vídeo, né? Não, mas tem outras situações também. Por exemplo, quando as gravadoras entram e denunciam, colocam lá pro YouTube analisar. Então tem outras pontos. É por inteligência artificial, não, a maioria Então tem coisas então, que você vai ter que recorrer, né? Você vai ter que entrar lá e recorrer pra conseguir. Alguém já tentou aqui recorrer numa decisão dessa? É igual o recorrer de multa, né? Você nunca vai ganhar. Não, vocês já viram o que acontece? Coloca lá pra recorrer. Você coloca pra disputar com alguém. Você vai colocar assim, se você perder, você pode perder o seu canal. Você vai. Não vai, cara. Não vai. Entendeu? Não adianta. Verdade. Então, o que acontece? Ali a gente tem esse problema no YouTube. Outra questão que tem muito também. Se você usa alguma coisa... Cara, tem um elemento do seu estúdio que alguém acha ofensivo, por algum motivo. Já era. Seu vídeo vai cair. Você não falou nada, você não... Mas tinha Vai algum receber elemento, uma denúncia. às vezes, cara, tem um meme no teu mural e pronto. Você já perdeu o vídeo. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que tem uma facilidade muito grande pra você exportar suas músicas, seus trabalhos cover e tudo mais, Expandir, né? Tem um ao outro lado. mesmo tempo tem um lado muito ruim. Burocrático, difícil. Então, por exemplo, dentro da Orquestra Geek a gente tem esse trabalho bem regrado sobre o que vai falar, sobre como vai produzir aquele áudio. Porque é o seguinte, como eu falei, ao mesmo tempo que é fácil, é muito difícil. É muito difícil eu ficar produzindo, tem que ir lá olhar música por música, ver se tá no arranjo correto, se não tô usando melodia de ninguém na abertura, se eu não tô... Tem todo esse trabalho que deve ser feito. Então, isso acaba se tornando complicado. E para uma pessoa só fazer também o material dela e o vídeo dela não cair, ou ela querer monetizar ou ganhar um resultado com aquilo, ela vai ter um trabalho muito grande. Por isso que ainda existem as gravadoras. Sim. Justamente por isso. Porque, o que eu falo assim, isso é um sistema muito bem feito. Porque mesmo assim, a gravadora ainda vai existir. Porque se ela não existir, cara, é um trabalho que muita gente não quer fazer. É muito complicado. Muito complicado. Não, ele já tem toda essa Existe teoria, hoje uma tem gente, plataforma, inclusive, que chama CD Baby. CD Baby, ou um RPM, tem outros que... RPM. Então você sobe suas músicas e já linka, já vem... É tipo um autoajuda, assim, pra você que é um músico que não tem uma produtora. É interessante. Sim, algumas tem por porcentagem, outras você paga um valor, Você paga né? um valor. Sim. Algumas startups começaram a entender isso, né? Sim. Criar, talvez, aplicativos, coisas que realmente para dar essa valorizada, né? Só pra fazer um comentário, é complicado olhando pelo lado da empresa, do Sim. YouTube, é complicado também ter um controle de acesso da responsabilidade que você permite passar no seu, pela sua plataforma. Sim. Né? Sim. Um exemplo foi um cara que se matou ao vivo. É, isso aí, foi Né? complicado. Como é que você controla isso? Uma live, por criancinha, exemplo. Uma live. Então é difícil isso daí. Então existem restrições, eu tô falando isso porque eu tô envolvido num projeto paralelo Sim. que mexe com isso. Então qualquer conteúdo que você tiver passando pela sua plataforma, você é responsável. Sim, com certeza. Né? Saindo um pouco desse lance de direito autoral. Sim. Então tem que ter regras mesmo, eu acho que tem que ter. Eu acho que está em extrema transformação a cada momento, né, isso daí. E outra, falta um pouquinho de informação também pra galera. Por exemplo, tem uma aba, quando você vai subir um vídeo, assim, sei lá, conteúdo pra criança ou conteúdo não é conteúdo. Tem muita gente que coloca, é um conteúdo pra criança, porque é uma música popular. Cara, não, nenhum conteúdo que não seja extremamente infantil, siga Pode todos ser aqueles pra criança. parâmetros, não é um conteúdo pra criança. Eu já vi muitos vídeos aqui de galera que faz YouTube aqui espetacular. E outra, no vídeo pra criança, não tem comentário, você não pode comentar. Tem um monte de coisa que é restrita. Ele não vai ser direcionado pra... Se a mãe, por exemplo, o celular, ela pode colocar específico, esse filtro, entendeu? Então tem toda uma facilidade, mas também tem que ter uma informação. Sim. Ninguém que tá querendo ler manual, rapaz. Ninguém. Mas você falou uma coisa que Só lê o título só. Você falou uma coisa que vai de encontro até um assunto que a gente falou na semana passada, mas lógico em outra temática, que é com relação aos algoritmos. Isso é uma coisa interessante de falar, por quê? Os algoritmos, gente, eles estão colocando as pessoas numa bolha. Sim. Se você for ver. bolha, A pessoa nunca vai, se ela nunca pesquisar ou chegar perto de um assunto relacionado ao seu tipo de música, ela nunca vai ter acesso. Exatamente. Por quê? Porque a internet está levando só aquilo que
teoricamente interessa para ela. E isso é um grande erro, porque as pessoas estão começando a ficar só numa bolha, só consumir um determinado tipo de, ou uma coisa muito restrita de informação, que seja musical, de informação de conteúdo, de estudo, que seja. Então você vai começar cada vez a criar muitos subgrupos. Você vai ter subgrupos para tudo, assim. Você não vai conseguir dar uma amplitude legal num trabalho, por exemplo, igual o seu, que é um trabalho legal e totalmente democrático, que pode servir para muita gente, infelizmente acaba ficando muito limitado. Iguais às redes sociais. Isso. Né? E essa revisão desse algoritmo deveria, mesmo que você coloque lá. Eu vou dar um exemplo. O que eu faço? Eu acho que eu tenho umas 3 ou 4 contas no YouTube. Eu tenho a minha e tem outras aqui da própria faculdade, de outras coisas que eu faço. Eu troco, de vez em quando eu vou lá e fico trocando para ver se aparece coisa nova, porque senão daqui a pouco você começa a ficar extremamente limitado somente aqueles assuntos que você pesquisa. Então eu troco as contas para receber. Eu tô vendo o conteúdo no TikTok, tem lá um negócio que chama limpar cache. Limpa o cache para conseguir entrar coisa nova, porque senão você vai ficando nisso. Então é um cuidado que a gente tem que, eu acho legal, porque como a gente acabou vendo um pouco disso, muita gente não tá percebendo isso. Isso é um problema muito grande, inclusive na política, tá? A política, porque eu sou de direita ou porque eu sou de esquerda, a pessoa tá só ficando dentro de uma bolha e não consegue analisar. Não consegue analisar, não tem acesso ao contraditório. Então, se a gente entrar nesse assunto, o podcast cai na hora. Se a gente entrar nesse assunto aqui, já viu. É a mesma coisa da rede social, né? Se caiu, eu coloco de novo. Liga de novo. E se cair, eu coloco de novo. Mas é a mesma coisa nas redes sociais, né? Porque a pessoa fica ali naquela bolha de amigos, dos amigos de amigos, e não expande. E acha que aquelas opiniões, seja políticas ou qualquer outra coisa, né? Então, não é porque você toca só violão, por exemplo, que você não pode ouvir um violino, que você não pode ouvir um acordeon, qualquer outro tipo de instrumento. Se você também não tem uma diversificação na sua pesquisa, né? Acaba que você só vai consumir aquilo, por exemplo, aquela frase, né? Cuidado para não chamar de inteligente somente as pessoas que concordam com você. Você vai ficar num meio onde todo mundo concorda com você. Isso é muito lindo, todo mundo tem as mesmas ideias que você. Cara, que mundo utópico lindo, né? Fantástico. Só que... não precisa ser seu inimigo se não concordar com Exatamente. Só que a galera acha que é isso. Essa tolerância hoje em dia é uma coisa difícil, né? As pessoas não estão tolerando mais, né? Inclusive na música. Quantas vezes, por exemplo, quando eu tocava inclusive com a Camila Quelhas hoje, que trabalha lá com vocês. Sim. A gente tinha uma banda na época que chamava Na Buena, e tinham muitas outras bandas, talvez no rock um pouco mais underground, e a gente era um pouco mais popular. Até porque o tipo de vocal da Camila levava mais a isso, apesar também de ser bastante rock, mas a gente dava uma diversificada. A gente era um pouco taxado no meio, pela própria cena, né? Pela própria cena musical acabava também criando. Você tinha os haterzinhos de outras... porque eles só... Parece que a gente só tem que tocar o que aquelas pessoas gostam de ouvir. Do que eles querem ouvir, né? Justamente o que eu falei até no outra entrevista que eu dei lá foi pro canal Geek. Ele falou assim, ele até perguntou, isso aí foi um vídeo com o cortezinho que viralizou até no Kawaii. E foi o seguinte, ele perguntou pra mim e falou assim, existe crítica musical hoje em dia? Você já tem esse visto? Eu falei, existe, se chama hater. Eu falei, porque a gente tem ao mesmo tempo que eu falei, você tem uma facilidade, só que tem um acesso muito grande. Então, por exemplo, a pessoa pode falar a merda que ela quiser, ao vivo ali, pra quem ela quiser, e não sofrerá umas consequências por isso. O crítico, na época, ele ia sofrer a consequência do que ele falar. Porque ele tá colocando o nome dele ali, o nome real dele. Aí tem conta fake, tem um monte de coisa. Aí vai embora. Então, é uma situação atual, tem muita facilidade. Eu brinco que a gente tá na era da informação, na falta de informação. Porque a galera tá consumindo muito conteúdo aleatório, informações equivocadas, informações fake totalmente. Consome aquilo, compartilha, divulga e tudo mais, e não sabe nem o que tá acontecendo. Ela acaba sendo induzida a uma situação, justamente por essa que você falou agora. Ela acaba sendo induzida a uma situação de, eu tô consumindo isso aqui é verdade, tá na internet, tá na internet, é verdade. Tá na internet, é verdade, né? Tá na internet, é verdade. Eu vi a fonte. Eu vi a fonte, o Wikipedia. Só que a fonte também tá vindo...
gente também tem É o passado... G1 falso. A gente tem passado por um processo, inclusive, de desconfiança da própria imprensa hoje em dia, né? Claro. Até da grande mídia. Você vê que hoje as coisas são muito direcionadas ao que muitas vezes a própria empresa de mídia quer. Sim. Né? Na verdade, sempre foi. É que hoje a gente consegue ter um pouco mais esse discernimento, porque a informação corre muito mais rápido, Sim, né? você consegue chegar se você tiver vontade, você consegue chegar na informação certa, né? E o que você falou a verdade, haters, né? Hoje tem as pessoas que... o hater é aquela pessoa que não conhece sobre o assunto, que está diretamente opinando sobre aquilo, sem o menor conhecimento de causa, né? É assim, ó, eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de ler comentário de notícias, eu gosto de ver para ter certeza que... Eu adoro ver. E vendo agora sobre a ação que teve lá no Rio de Janeiro, não vou colocar se tá certo ou tá errado, isso daí tem pessoas que eu não conheço nada de segurança pública, mas pela quantidade de gente comentando sobre o assunto, eu não sei porque a gente tem problema de segurança pública no Brasil com um monte de gente que entende o assunto. Não, é técnico de futebol, especialista em criminalística, crítico musical, tem tudo. Eu não sei como que o Brasil sofre problema de segurança pública com um cara com 3 mil comentários que sabiam como resolver o problema. Mas pra comentar, né? Pra você opinar de fora, é muito fácil, né? É fácil. As pessoas criaram uma coragem do... Tem duas coisas que eu acho que hoje tá muito legal. É você opinar sem saber sobre o assunto e você mandar áudio pelo WhatsApp. É que a pessoa senta no sofá e resolve te mandar um áudio de 20 minutos. E resolveu o meu problema. Resolveu o problema. Pronto, eu já fiz meu trabalho. Exatamente. Poxa, não é bem por aí. O cara não manda o áudio, manda uma música. Então, né? mas nessa questão de hater, a gente tem no Papo de Uso, a gente tem o comentando comentários. Que é onde a gente debate um pouco com o hater. Cara, tinha uma moça lá que ela comentava todos os vídeos. Até fiz... Depois eu quero que você fale mais desse canal aí. Vou falar do canal do Orquestra. E ela comentava em todos os vídeos, comentava no Facebook e tudo mais. A Maria de Lourdes era a conta. Então ela comentava sempre embaixo do vídeo assim: não tem nada de Deus, não me interessa. Eu falei assim, caramba. Mas o que você tá fazendo aqui? Pô, então é só ela dava um dislike e comentava embaixo: não tem nada de Deus, não me interessa. Eu falei, não pode ser, cara. É comentar por comentar mesmo, né? Eu não tenho o que fazer. Eu vou lá comentar. E a gente tira um sarro disso, a gente brinca, porque eu falo assim, cara, eu agradeço a audiência. Eu vou só ter que agradecer a audiência. Porque justamente isso, complicado. É um conteúdo. Tá complicado. Que nem lá, o cara da orquestra, é um conteúdo só de música geek, de instrumental, até tem alguns vocais lá. Quanto tempo já tem o canal, Brian? Agora fez 1 ano, tá 1 ano de canal, tá com quase 1.200 inscritos, acho que se não me engano. Ah, bom. Com 15 mil visualizações aí no canal. No Facebook, os vídeos já estão, cada vídeo lá com 12, 13 mil visualizações. Tá? Já aproveita, média... já passa então, a página aqui, pessoal, curte lá, pessoal. No Facebook é Orquestra Geek, Cordas da Cultura. No YouTube também, Orquestra Geek, Cordas da Cultura. Se você jogar no Google lá, Orquestra Geek é a primeira que aparece. Geek é G-E-E-K, né? Isso, G-E-E-K. É isso aí, porque eu tava falando errado. Orquestra Geek. E agora a gente também tá com... E tem os canais paralelos que a gente também desenvolve esse trabalho. Por exemplo, o canal do Celso, ele faz covers de bateria, que é o Celso Pontes, que é um dos bateristas da orquestra, né? Um dos percussionistas, no caso. O músico aqui da cidade também, né? Abraão Murayama, que até fez uma live. É até bom pra aproveitar esse momento e falar dos músicos aqui de Bertioga, pra dar aquela valorizada. Sim. Né? Temos bons músicos aqui. O Abraão Murayama, japonês da orquestra, vocalista, que fez a voz do Mortal Kombat, a narração ele que faz. Ficou muito legal. E ele tem um canal, Murayama Vocal Cover, que ele trabalha com músicas pouco conhecidas, músicas finlandesas, às vezes algumas músicas de anime, só que músicas não tão famosas dos animes, ele produziu um trabalho assim. Bem legal esse canal também. Sim, também tem o Sidney Pontes, violinista, que faz um trampo, que é irmão do Celso, inclusive, também. A Cordas da Cultura Produções, que é minha produtora, também desenvolveu alguns vídeos deles também. E Bertioga tem uma área musical muito, muito rica, entendeu? Tem muito músico bom em Bertioga, muito conteúdo legal. Mas não tem muito lugar pra tocar, né? Cara, eu vou te falar... Principalmente de entretenimento noturno, que a gente aqui assim, a gente tem um barzinho, fraco, né? Uma voz de violão, nós temos uma coisa assim. Mas às vezes... muito a voz de violão, exatamente, né? Mas agora, por exemplo, um projeto legal, até deixar uma ideia, né? Cara, um pequeno teatro, uma concha acústica, algo do gênero, produzir um festival de fim de semana de música. Meu, tem
tantas opções pra você fazer convênios, tem tantas opções. Então, deixa a ideia, né? Que a gente possa desenvolver algo assim, porque vai ser bem legal. Tem a Hellblazer, né? Antes, né? Aí, ó. As bandas antes. aqui em Bertioga também são bem legais, entendeu? Eu vi o clipe também, legal pra caramba. O Yuri Nós temos aqui no bastidor o Yuri, que manda benzaço aí também com a banda. Qual é o nome da banda lá? Fala aí. Hellblazer 013. Pesadão, pra quem gosta aí Legal, eles abriram o trailer. último Bert Rock lá, ó. Se transforma, cara, você já viu? Já vi, ele pequenininho, ele parece um gigante no palco. Gutural total, vocal gutural total ali, ó. Tem gente que olha e fala, não, é o Yuri ali? Mas ó, vou te dar um exemplo aí, né? Disso daí, o Brian falou, trazer festivais, não tem o espaço adequado pra gente fazer mais eventos. Sim. Mas o Bert Rock em si, não é puxando, né, pro... É verdade. Foi uma forma que fomentou o rock na cidade total, cara. Total. Então, mais eventos como esse... Cara, agora nesse novo formato, até de live, eu achei interessante esse do Festival de Blanc mesmo. Queria parabenizar aí a prefeitura por esse... Legal, foi também. bem desenvolvido, foi bem legal, porque a Vou ideia... te falar, foi uma das... Da Baixada Santista foi a única... Eu acho que foi. Que fez o festival. Que fez e não devolveu o dinheiro pro governo, né? Então, porque a ideia é o seguinte, isso eu já não sei, mas eu sei o trabalho foi o seguinte, o que eu gostei ali. Cara, na Audio Blanc a ideia mesmo era o seguinte, cada um ia produzir um trabalho e tudo mais, e não ia ficar algo tão padronizado, tão... Sim. Cara, ficou um negócio legal, ficou um festival bonito. Eu toquei ontem lá, ontem não, foi no sábado. Sábado lá, às 10 da Todos noite. os sábados, muito legal, e falar Então, nisso, até aproveitando, seja com o fomento da Aldir Blanc que fala, né? Isso, que foi a Muito lei Aldir legal, Blanc dos artistas, isso foi muito legal. Achei demais, achei muito legal a ideia, porque só pelo clipe você vê... E eu, sendo bem sincero, não conhecia alguns músicos, apesar de, olha, ter vivido na cena, conhecer... Eu vou falar a verdade, eu não conhecia metade, cara. Exatamente. Eu só fui um pouco mais humilde aqui. Já que a gente tá falando de música, aquele Vitor Rodrigues, conhece ele? Eu não conhecia o trabalho dele. Chegou lá, nunca tinha visto na cidade, olha gente que trabalha com música aí. Sim. Com um violãozinho lá, sentou... Você viu? Não vi. Vou ver. Muito legal, e pessoal que tá assistindo a gente, procura lá no... O Evandro Neves, que tá também na chamada Facebook, que tá lá. Eu só o conheci justamente porque eu fiz um trabalho pra ele, fiz um videoclipe, que foi o Rayman, uma música autoral dele, inclusive, um material bem legal. Isso aí também é um canal que a gente administra na Corda Executora Produções. E eu só fui conhecer justamente porque eu já fiz um trabalho na área com ele. Mas muitos músicos, eu fico chateado às vezes uma situação que às vezes tem aqui em Bertioga, é a questão do ego. Então, tipo assim, em vez da galera se unir numa classe e vamos trocar uma ideia, vamos conversar e tudo mais, e tem muito desse ego em muitas situações. Eu vejo isso, eu falo que a personificação do Estado laico, além dessa questão do ego, é a orquestra. A orquestra, nós temos religiões diferentes, estilos musicais diferentes, que se juntaram para produzir uma orquestra geek. Muitos problemas que eu tive dentro da orquestra é a questão da pessoa querer ser uma estrela. Orquestra, banda, é um grupo. É uma unidade. Então, por exemplo, você faz uma parte, o outro faz outra, o outro faz outra, juntando-se é uma coisa maravilhosa. Cada um tem seu momento de protagonismo. Exatamente, né? exatamente. Agora, como a gente comentou no começo, eu falei com vocês, quer ser solista? Estude, se dedique a isso, que você vai chegar lá. Só que a gente tem que ser e assumir o que a gente é. Cara, hoje, eu falo, eu sou um professor, sou um violonista e um regente da minha própria orquestra. Agora, tá ali, construir orquestra, um trabalho árduo. Só que as pessoas às vezes não querem ter esse trabalho, mas querem chegar a um nível, querem falar assim, não, eu sou solista, eu sou bom. Tudo bem, cara, mas você teve uma oportunidade, você tá aqui fazendo parte da orquestra, tá aqui, e não... Tem que conquistar, né? Conquistar, eu acho que é bem por aí. Tudo na vida, né? demanda de conquista. Acontece às vezes situações onde você tem sorte? Sim. Com certeza. Mas, no geral, você vai batalhar muito. Bruno, quantos anos o Claustrofobia não demorou até chegar no nível de fazer uma turnê? Muitos. Foram 23 anos pra tocar no Rock in Rio. Então! Exatamente. Mas as pessoas acham que é do dia pra noite, cara. Isso é a questão do pagar o preço. Não é todo mundo que quer pagar o preço. Não quer. A pessoa, muitas vezes, ela quer pular etapas
e chegar num ponto da qual muitas vezes ela não está preparada. É igual você, para chegar à regência, você veio de baixo. Com certeza. O que te dá totalmente uma bagagem muito melhor do que a pessoa que queira já chegar ou só estudar para virar regente, mas ela não passou aquele lado orgânico da coisa, né? Do lado do hold de saber como só pra pegar esse funciona. gancho. Tá acabando o tempo, o pessoal quer falar rápido, você vê, né? O pessoal gosta de falar. Teve isso aqui é um bagulho legal pra gente falar aqui. Nessa situação, você falou que de veio de cima, é o seguinte. Durante eu tava fazendo a especialização, fiz um workshop dentro da especialização com o maestro, o doutor Glenn Block, da Universidade de Illinois. E lá tinha uma turma que, nível altíssimo. E eu conversando com uma certa pessoa, não precisa citar nome. Ela virou pra mim e falou assim, mas, nossa, instrumentista, você é regente, mas que instrumento? Ela não toca no instrumento. Eu falei, achei estranho. Ela falou assim, não, minha vida é regência. Eu falei, mas atualmente você tá regendo alguma orquestra? Não, estou estudando. Eu falei, você participa de alguma orquestra? Não. Eu falei, então você rege o quê? O YouTube? Eu pego um vídeo lá e fica fazendo. Porque é o seguinte, como a pessoa não é um instrumentista, a pessoa acha que, tipo assim, eu já vou subir no alto cargo. Cara, você vai... Não passou. Ou seja, pra cair... É 2 palitos. É o que eu ia falar. E vem a frustração depois, né? Sim, com certeza. É em relação à claustrofobia que você comentou. Falava sim. com meus irmãos, né? Falava... Tipo, tem banda que vai e estoura em um ano, né? Eu costumo dizer que nem é uma árvore que cresce rápido. Mas a raiz é pequena. Sim. Né? Pra cair é mais fácil, acaba. Às vezes estoura, sobe em 2 anos, já sumiu, o cara fez sucesso, acabou. É porque a música tem esse lado ingrato, né? Com certeza. E o claustro, como um regente que vai do início, embaixo. cria aquelas raízes fortalecidas. Por mais que não cresceu tanto ainda como um profissional ou como uma banda, ela tá muito fortalecida naquele propósito. Sim. Que eu acho que é o que mais importa. Com certeza. Né? Pra mim, mais do que ganhar um dinheiro ou exercer alguma profissão, é eu estar feliz com aquilo que a gente faz, né? Sim. E é o que hoje eu estou. Trabalho com produção, trabalho com cultura, trabalho com músico. Toco, mas não tô no palco. Tô sempre atrás, né, do palco, né? Exatamente. Pô, mas você tava no palco do Rock in Rio. Não, tá atrás do palco, tava. mas atrás do palco do Rock in Rio. Não, no palco do Rock in Rio. Que tristeza, né? Mas é... Como ele tava triste nesse dia. Só dar a volta do palco de um lado pro outro. Não, porque é o auge, né? Era Você meio- chegar é, num estádio... 20%. Você tava no Sunset ou tava qual que era o palco? Sunset. 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 Ah. Show de Sunset. bola, sensacional. Vou fazer até um merchanzinho aqui, pode fazer um merchanzinho Claro, do trabalho? deve. Opa! Por Então, favor. aqui nós temos também a nossa apoiadora que faz as nossas camisetas da orquestra. Acabei esquecendo, de trazer, mas... Olha que mancada. Que mancada, mas vamos lá. A gente vai mandar esse corte pra vocês. ainda, que Colocar na mancada página. que foi. Mas tudo bem. A Bambu Design, que faz a linha de camisetas da Orquestra Geek. Depois eu vou... Daqui da cidade mesmo? Isso, daqui da cidade também. Se der o Bertioga. telefone, e-mail, pode mandar. Então, tem no Facebook, né? Bambu Design Estampas lá. Ateliê Bambu Design, você pode procurar lá, vocês vão achar. Tem toda a linha Bem legal o camiseta, trabalho. de camisetas da orquestra. Aí tem o nosso apoiador também, que é um canal Geek, que faz sempre curiosidades sobre essa questão sobre cultura geek, sobre eventos, cosplay e tudo mais. E também agora a gente tá com uma emissora, a gente tá abrindo uma emissora, uma web Muito TV, legal. toda trabalhada nessa questão da cultura, visando música, arte, educação, e é a 8C, All TV Channel. All TV Channel. Isso. Com o Alex Pinho. Alex Pinho, né? exatamente. Boníssimo. E a gente tem lá, agora vai ter um novo formato do Papo de Estúdio. O nosso primeiro entrevistado, inclusive, vai ser o Francisco Araújo, um dos maiores violonistas do Brasil. Olha, que sensacional. E a gente tem agora, tá com alguns projetos aí também, que nem o Alex, tá com o Metal Live, que vai ter só entrevistas com personalidades do mundo metal. Ele fez um vídeo com as meninas do Cripta e Nervosa, né? Isso, O comparativo. foi. Eu vi esse comparativo. Foi. Estourou, bem velho. legal, bem Tá legal. quase tá com 2 mil E, ó, vou te falar, visualizações. foi uma Agora... coisa despojada, que a gente tava falando de produção, ele tava... Não, a gente faz uma produção, Precisa. não é aquela super produção, mas é um Sim. trabalho, ou seja, é o que eu falo, precisa ter um conteúdo novo. Conteúdo novo é o que precisa. Verdade. Na Agora- verdade, a internet hoje tem muitas ferramentas para você fazer esse tipo de análise, né? Sim. Muitas vezes assuntos que estão sendo pouco falados, mas tem muita pesquisa. Existem algumas formas de você buscar essas informações para você internet acertar na veia também. Muitas vezes você pega um assunto que ele é legal, tá muita gente pesquisando, mas tem muito conteúdo já, e aquilo automaticamente se fraciona, né, no número de visualizações, no fim quase ninguém ganha, ou só os canais que têm
uma relevância já grande, já está há bastante tempo, tem muitos inscritos, acabam ganhando essa briga. Mas existem hoje muitas ferramentas aí que ajudam bastante. Sim, com isso, certeza. Não? Tem que saber aproveitar. Quem sabe aproveitar, e eu vi muita gente que está aproveitando, está se dando muito bem, porque a monetização em dólar é legal, hein? É legal, mas e difícil também. É difícil. Eu acho que se você consegue moldar o seu trabalho, né, para essa nova situação, fazer um festival online, trabalhar com vídeos, a orquestra que sempre se apresentaria num palco grande, teria que ter uma estrutura muito grande, com muita gente, fazer uma formatação para vídeos, fazer outros trabalhos, ou seja, se moldar essa nova realidade é o que vai fazer crescer, é o que vai fazer continuar. Muitas orquestras, nessa pandemia inclusive, faliram. Muitas orquestras. Verdade, eu ia fazer essa pergunta aqui pra gente encerrar, que era o quê? Cara, como que o músico sobreviveu nessa pandemia? Porque é a principal área hoje, se você for ver. Sim. A área de eventos. Viagem, lógico, teve os que se reinventaram, Sim. ou tiveram que começaram a criar lives, Sim. tinham dinheiro para entregar em infraestrutura para live, porque é caro você fazer aquilo. Claro. Se você já não tem uma estrutura... Tem lives aí que foram feitas que só de produção custou mais de 1 milhão. Sim. Para você ter ideia de parte de transmissão, câmera, grua, drone, tudo. Sim. Investiram demais nisso daí, conseguiram muitos patrocinadores, mas e o pequeno? Ó, eu vou te E falar, o cara que não tem isso até é triste de falar. Muitas orquestras fecharam as portas. Muitas orquestras que eram patrocinadas. Também a empresa que patrocinava não poderia mais patrocinar. Muitos músicos ficaram sem salário. E é triste essa realidade. Mas algumas orquestras, alguns grupos, principalmente de orquestra do Brasil, lá que teve uma estrutura muito legal para divulgação de materiais. Por exemplo, eles também deram alguns cursos de capacitação nesse tempo para ajudar aquele músico a desenvolver, o maestro, né, que é coordenador da orquestra, a desenvolver um outro modelo de trabalho. Então eles ajudaram muito nessa parte de como se moldar. E muitas orquestras conseguiram sobreviver justamente com o YouTube, patrocinadores e tudo mais. Então a gente conseguiu sobreviver e a maioria dos músicos, inclusive, também eram professores. Então, grande maioria conseguiu também se moldar essa parte do EAD, as aulas EAD também. Mas, vou falar a verdade, a classe musical, que a gente chama do músico prático, que é o músico que toca na noite e tudo mais, foi a mais afetada. Sim. Nessa pandemia foi a mais afetada. Porque não pode abrir o comércio. Como é que o cara vai tocar? Vai fazer uma videoconferência com o cara tomando a cerveja na casa dele? Não tem como. Não E ninguém vai pagar. Não tem público, né, pra assistir live, não tem patrocínio envolvendo dinheiro pra trazer estrutura. Lá nos Estados Unidos, onde que o Claustro tá lá, como é que tá lá também? Mesma coisa também. Tá parado, mas né? eles tinham, eu não sei por eles serem brasileiros, não sei se como que eles estão lá, mas eles tinham um auxílio maior assim do governo com relação a isso. Como é que teve auxílio mesmo sendo brasileiro, eles têm um visto de artista lá, tem visto né? de artista. Não visto de P1, vale 1 ano. E foi difícil também, porque parou tudo. Parou, né? Imagina um lugar como Las Vegas, que acontece 24 horas por todo momento, não para, não deve nem ter porta. Né? Os cassinos não tem porta pra fechar. Não né? abre, não fecha nunca. Então, assim, parou, né? Parou. Então, eles tiveram que se reinventar ali. Aproveitaram pra produzir. Sim. Né? Aproveitaram que tinham que ficar enfurnados dentro de casa, eles já moravam ali meio compor, produzir o material, né? Produzir aulas também, esse tipo de coisa. Então, gravaram aí uns 2 clipes, um não lançou. E gravou um álbum novo inteiro aí, praticamente. Tá gravando ainda, tem algumas partes, estão produzindo, mas vai vir novidade. Foi essa forma. Como lá um país teve auxílio do governo, né, melhor do que daqui, não sei o valor, não me lembro, durante um bom tempo, eles já foram vacinados lá, mesmo sendo jovens e com a idade, parece que dia 1 de junho vai voltar a abrir as coisas, né, os eventos. Não um evento de massa, assim, grande porte. Mas vai abrir os cassinos, hotéis, e aí começar aos pouquinhos. Retomar. Mas a disciplina é diferente, né? Fazendo um cálculo bem na minha opinião, eu acho que tudo vai voltar ao normal só o ano que vem só. Pra gente... Eu acho que só no final do ano que vem, se duvidar. Será? Porque com a estrutura atual, eu tava analisando isso justamente com essa questão de... vai ficar essa oscilação. Volta. Vai. Né? Abre, volta o lockdown. Vai ficar abre e fecha. Volta o lockdown. Cara,
se tivessem feito Até de todo mundo verdade, pegar um pouco. né, uma paralisação naquela época, hoje a gente não estaria passando por muitas situações. Tem várias situações políticas que eu também não vou entrar em pauta aqui. Mas essa aglomeração, essa coisa de evento de médio porte, pelo menos, vai lá até 200, 300 pessoas, cara, não vai rolar. Entendeu? Vai ser difícil. Até No Brasil vai ser bem... Cara, eu acredito que se não tiver alguma... Fala que é um milagre aí, mas eu acho que só no final de 2022. Os países subdesenvolvidos já Tomara que estão... você esteja errado. Eu espero muito, cara. Eu espero muito. Tomara. Como diz o Alan que tá aqui, eu confio no meu azar. É complicado. Não, tem uma questão da Não, racionalidade. Muitas vezes você tem que Sim. pensar com a questão da razão, não com a emoção. É porque a obviamente. gente quer muito. Sim. A vontade. Eu falei que a hora que Mas a não gente tá pode com se vontade. iludir, né? A gente tá com uma vontade. Só que isso também. Se a gente fala assim, não, vai voltar no começo do ano que vem. Cara, isso causa decepção, causa uma frustração enorme. Sim. E acaba desmotivando ainda mais. Agora, quando você já tem uma margem de erro maior, cara, eu acho que talvez não crie uma Dói expectativa menos. tão grande, dói menos, exatamente. Vai menos, Exatamente. Ó, até o meu estúdio, inclusive, tá fazendo mais um merchan aqui, ó. Tô fazendo merchan. Não, pode fazer, pode fazer. O estúdio da Cordas da Cultura Produções, que a gente tem, pode alugar pra fazer ensaios, gravações, aqui na rua General Osório, número 274. E lá, a gente tá, no momento, a gente tá pausado nesse período agora, estamos esperando voltar a fazer laranja, fazer amarela pra conseguir voltar, que a gente não pode estar voltando agora. Mas logo mais aí, quem quiser, tá fazendo um trabalho com a gente lá. De qualidade, Eu, bem legal. videoclipes. O Brian é dedicado. Show de bola, gente. Acessem a página dele lá, tem bastante coisa legal, tem bastante conteúdo. Valorizar o músico birtioguense é extremamente importante, é bom pra cultura, é bom pra cidade, é bom pra todos. Inclusive aí, você como você dá aula também, Sim. se quiser também falar se alguém quiser colocar aí o filho, ou quiser aprender também o violão, ou como é que faz? Esse aqui é o Bruno, já é nosso coordenador lá nos cursos também, quem não sabe. Então, a plataforma EAD agora, no próximo semestre, a gente já está buscando um curso totalmente EAD. Então, para novas inscrições, então um curso inteiramente EAD, de violão erudito, desde o básico, teoria musical, harmonia, interpretação, 100% EAD, pra gente também poder se moldar essa nova realidade. Então, entrar lá na plataforma do ICUT, né, da Prefeitura de Bertioga. Bruno pode explicar melhor essa parte técnica aí. Foi uma demanda que surgiu depois que começou, porque as aulas são presenciais, né, já há alguns anos. E com a pandemia parou, a gente começou a fazer gravação via uma plataforma, parecida com o da FAB, né, pode-se dizer. Ali que dá pra fazer. E ainda teve mais uma demanda daquela pessoa que não queria ir no polo se inscrever, nunca teve acesso, nem sabia que existia o centro, mas queria fazer de casa. Né? E começou a entrar essa demanda, a gente está fazendo um projeto piloto com o Brian, um dos primeiros cursos que vão ser lançados, 100% EAD, 100% gratuito, para o munícipe de Bertioga. Através da Secretaria de Turismo, né? Legal, hein? Então, pessoal que quiser, Camila. tem que ir acompanhando aí. Tem a página de vocês? Tem. No Facebook tem o Bertioga é Mais Cultura, né? No Instagram também. E quem quiser conhecer direto a plataforma é icult.ead.br. Show de bola. Certo? Legal, gente. Acho que é aí. isso. Acho que deu pra bater um papo legal. Quanto tempo aí ficou, amor? 1h20 Gente, já. rapaz. ó. Que legal. Tá Conversando bom bastante, tempo. bicho. Conversando bastante. Brian fazia tempo. É bom que ele já aproveitou, já faz uma reunião. Eu já não preciso ver ele mais essa semana. Já resolve aqui. Não me chama no Zoom essa semana que tá tranquilo. É isso aí, gente. Queria agradecer também, né? Lógico, aos nossos patrocinadores, 360 concursos. Para você que vai fazer OAB, tem curso também. O Yuri pode me ajudar aqui. Curso de criminologia e também mediação de conflitos. Uma área que tem crescido muito aí na área jurídica. Você quer saber mais? Acesse lá 360concursos.com.br. Também a DroneX, com serviços aí de filmagens aéreas e também fotografia. E vou falar do Vestibular FAB, que está com inscrições abertas agora para você que quer ingressar no segundo semestre, tá bom? Para quem fizer matrícula antecipada até 30 de maio, tem até 50% de desconto aí para estar estudando a partir do próximo semestre. Queria agradecer aqui, Brian, muito obrigado Eu aí que agradeço. participando aqui do nosso segundo programa aqui do FABcast. O Bruno D'Angelo, que é aluno de ADM aqui da FAB,
Tem aí também muito do lado cultural, musical também, tem outras temáticas que ele vai estar ajudando aqui com a gente. A ideia, como eu falei no começo do programa, é trazer alunos aqui para participar das nossas temáticas, dos nossos assuntos, também valorizar quem está aqui dentro, né? Também pode contribuir com a sociedade de alguma forma. Viu? Com certeza. Legal, obrigado ao Yuri aqui, sempre no bastidor, a gente nunca pode deixar de falar dele aqui, é o nosso pequeno gigante aí que manda benzaço. Aqui vocalista nato do thrash metal, nato, do death metal, designer, o vocal tudo, né, gutural também, de Bertioga. Isso aí. Gente, queria agradecer demais aí o nosso segundo programa. A gente espera aí que vocês tenham gostado e em breve a gente já volta com mais um episódio aí pra vocês, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.